Estamos de volta com a nossa rodada de comentários e com o balanço parcial das eleições 2014. Conosco também do Grupo Band Vale em cadeia, a Rádio Band Vale FM 102,9. Ao meu lado está o jornalista, comentarista político e advogado Carlos Marcondes e também o sociólogo André Luiz da Silva. E já temos um avanço nas apurações. Vamos conferir os números divulgados agora há pouco pelo TSE. Primeiro, com relação a deputado estadual Hélio Nishimoto, do PSDB em São José dos Campos, que busca a reeleição, aparece com 47.831 votos. A posição dele no ranking é de número 39. Padre Afonso Lobato, do PV em Taubaté, também que tenta a reeleição, aparece com 44.254 votos. A posição no ranking é de número 48. Aricara José, do PMDB em Taubaté, está com 9.171 votos. A posição dele no ranking é de número 155. Agora vamos para os números referentes a deputado federal. Aqui no quadro nós temos Eduardo Cury, do PSDB, com 63.197 votos. Amélia Naomi, do PT, com 30.468 votos. E Poliana Gama, do PPS, com 19.820 votos. Agora vamos falar com a repórter Janaína Rodrigues, que está conosco ao vivo. Tem mais informações agora sobre as ocorrências policiais deste domingo de votação. Janaína, é com você. Mônica, a Polícia Militar acompanha todo esse processo de votação. Cerca de 3.000 policiais militares trabalharam em toda a região. Eu vou conversar agora com o tenente Lucas Cassiano de Siqueira, que vai nos dar mais informações. Boa noite, tenente. Como que é o trabalho da Polícia Militar acompanhando todo o processo de eleição? Boa noite. A princípio, a Polícia Militar começou fazendo a segurança das urnas na data de ontem, na data de hoje também com um efetivo deslocado próprio, como você mesmo falou, de 3.000 policiais, fazendo a segurança do pleito eleitoral. E nesse momento a gente vê que os policiais ainda acompanham, né? Como é que é esse processo? Sim, desde a data de ontem, tem vários policiais que fazem a segurança nas escolas de votação. Após a votação, que se encerrou às 5 horas da tarde, os policiais militares vieram escoltando essas urnas até a zona eleitoral, onde foram entregues disquetes e, posteriormente, continuamos fazendo a segurança ainda da zona eleitoral. Então continua até acabar o processo, é isso? Sim, até o término do processo eleitoral, que efetivamente terminou às 5 horas da tarde, mas ainda na apuração e tudo mais vai se prolongar durante a noite. Com relação às ocorrências, tenente, quantas foram registradas na região? Desde a data de ontem à noite foram registradas 5 ocorrências na região do 5º Batalhão de Polícia Militar, sendo elas envolvendo crime eleitoral de panfletagem e estacionamento de cavalete em frente a escolas. Na região de Taubaté e toda a região foram 5 ocorrências dessa natureza, sendo 3 delas em Taubaté, uma em Pinda e uma em Campos do Jordão. Certo, muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio, Mônica. Obrigada, Janaína. Agora eu gostaria de saber dos nossos convidados se o resultado da apuração tem alguma surpresa e se as pesquisas de intenção de voto influenciam na hora do voto. Um exemplo é que o candidato à presidência Aécio Neves, do PSDB, superou no último levantamento Datafolha a candidata Marina Silva, do PSB, em 2 pontos percentuais. Carlos Marcondes, o eleitor que foi para as urnas hoje à tarde e que estava, por um acaso, indeciso, isso influenciou na hora do voto? Sem dúvida, o brasileiro tem uma tradição interessante, né? Parte da população costuma dizer o seguinte: eu não perco o meu voto, que aliás cá entre nós é uma bobagem. Voto não se perde, o voto você escolhe o seu candidato conscientemente, quem ganha é você participando e escolhendo o melhor na sua opinião. Então, mas aí ele pensa que votar naquele que está na frente, a vitória seria garantida, é isso? Aí é que tá, tem uma interferência, um percentual, isso é inegável, né? Agora, esse fenômeno que você está colocando, da subida do Aécio, nós tivemos várias situações em outras eleições. Quando o candidato, no final, começa a subir, ele fica em reta ascendente e um outro começa a cair em reta em descendente, no caso, a tendência até o final é isso acelerar. É o que aconteceu com o Aécio e Marina, né? Eles vinham, o Aécio lá embaixo, a Marina bem mais em cima, de repente as linhas se cruzaram. E nessas últimas 48 horas, por exemplo, eu recebi pelo WhatsApp uma situação aí que você utilizando o WhatsApp, se você acresceria 100 milhões de votos para A ou para B, quer dizer, essas lendas todas surgem, mas tem efeito.
Então, eu concordo que as pesquisas têm interferência. Porém, eu acho que elas devem ser feitas sim como se faz em país civilizado no mundo inteiro, até as vésperas da eleição, até no próprio dia da eleição. André? Eu acredito que tenha influência em parte do eleitorado, mas eu não acredito que chegue a influenciar o resultado final da eleição, a não ser em casos muito apertados, que isso pode resultar em alguma influência. Como a influência de Copa do Mundo que se coloca, eu acredito que não chega a definir ou influenciar de fato o resultado. Agora, tem aqueles que são influenciados, sim, pela pesquisa eleitoral, nesses termos que o professor Carlos Marcondes coloca, né, de não perder o voto. Isso a gente ouve com bastante recorrência em todos os estratos de nível de escolaridade, de renda, é incrível. Agora, as pesquisas são positivas? São positivas, sim. Eu acho que dão um indicativo, né, do caráter do eleitorado, da satisfação do eleitorado. É importante para os partidos. Agora, toda eleição, os institutos não conseguem detectar com precisão alguns fenômenos, e isso acontece e faz parte, né? A estatística é uma ciência exata que não é tão exata assim, os números enganam, né? E são estatísticas. E hoje, se você me permite, professor, a interferência das redes sociais, quer dizer, é muito forte. Essa migração dos votos, ela acontece de uma forma que pesquisa nenhuma consegue detectar. É difícil. Por outro lado, uma coisa interessante que a gente vê, eu observo aqui nos resultados que você nos oferece, Mônica, Hélio Nishimoto e Padre Afonso, por exemplo. Quem goste ou quem não goste deles, a verdade é o seguinte, foram deputados que, inegavelmente, trabalharam bastante para a região. Está aqui o resultado. O eleitor está cada vez melhor apurando isso e aferindo isso. Vamos para um breve intervalo. Nós voltamos em instantes com mais informações da região nas eleições 2014. Até já.